54. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 54. Ok? Vamos para a Bíblia, está aqui na tela o texto aqui. E você sabe que eu utilizo um pouquinho esse texto aqui, mas daqui a pouco a gente vai ficar somente na sua Bíblia. Então pega a sua Bíblia, por favor, ok? E vá ao Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 54. Vamos falar algo muito interessante para as nossas vidas nessa noite. Então, vai aí aguçando os teus ouvidos e o teu coração, porque eu sei que Deus vai falar contigo, amém? E saindo eles do barco, logo o conheceram, ok? Jesus saiu do barco e ele foi reconhecido. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. Quem pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Que o Senhor fale conosco de maneira poderosa pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção no texto todo, nós temos uma sequência maravilhosa aqui. A primeira sequência, onde todo mundo conhece, é a sequência que Jesus ele despede os seus discípulos, fala assim, olha, pega o barquinho e vai para outro lugar. E eles estão indo para Betsaida e Jesus se retira um pouquinho para orar no monte. E depois Jesus, à noite, ele vê que os discípulos estão remando e o mar está muito bravo, eles não conseguem ir. Jesus, a princípio, então, ele tenta ir à frente para esperá-los no outro lado. Só que quando eles veem Jesus andando pelo mar, eles se assustam e começam a gritar. E aí Jesus se vê obrigado a entrar no barco, né? E fala, calma, sou eu. E ordenou que o vento e o mar se aquietassem, e o mar se aquietou. Depois disso, eles chegam em Genezaré, ok? E ao entrar em Genezaré, então é esse texto aqui que nós lemos que acontece tudo isso. Saindo eles do barco, logo o conheceram. Logo o conheceram. Quem? Conheceram Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus correu por toda a Galiléia, por toda a Judéia, por toda a Samaria, enfim, por todo Israel, por todo o Oriente Médio. A fama de Jesus correu. E eles correram ao encontro de Cristo, obviamente. E algumas coisas começam a acontecer aqui. E a gente pode tomar, por exemplo, para as nossas vidas, porque estamos falando sobre a medida da fé. E realmente, qual é a nossa medida de fé? Amados, se você perceber bem, o texto fala que as pessoas elas traziam pessoas em leitos, pessoas enfermas nos leitos, né? Ou seja, faziam aqueles esquifes e traziam as pessoas carregadas e traziam as pessoas nos leitos para que fossem curadas. Diz o texto no final, que rogava-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Todos os que lhe tocavam saravam. Vamos lá, vamos falar sobre fé, medida de fé. Hoje, nos dias de hoje, a nossa fé ela precisa ser por demais utilizada. O próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurados eram aqueles que o viram, né? Mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não o viram, mas creram nele. Então, nós somos bem-aventurados. Aqueles que viram a Jesus e que tiveram a oportunidade de tocar em Jesus e sentir a sua virtude, obviamente, recebiam sua cura, sua restauração. Mas sempre foi por fé. A maior prova disso é que quando Jesus é tocado naquela multidão e uma única mulher é curada de uma hemorragia que tinha, Jesus deixa bem claro que a virtude dele só saía para aquele que tivesse fé. Ok? Então, a cura de Cristo, ela chegava de várias maneiras. Quando daquele centurião, que ele falou, olha, diga uma palavra que meu criado vai ficar sarado. E Jesus falou, olha, nem em Israel eu vi tanta fé.
E eis que realmente, pela palavra de Cristo, o milagre aconteceu. Em outra situação, Jesus, vendo uma menina morta, disse: olha, fica tranquila que ela está dormindo. E as pessoas começavam a rir de Jesus. E em outras situações, o próprio Jesus, ele era pedido, né? As pessoas imploravam, como nesse texto aqui. A gente também vê acerca daquele paralítico do tanque de Betesda, né? Ou dos tanques, né? E esse era um dos tanques. E ele fala, ele está diante de Jesus e ele está esperando o anjo, mas Jesus está ali presente. Então, várias são as formas de Jesus curar. Jesus, quando cura aquele cego de nascença, ele faz lodo, passa no rosto dele, pede para ele se lavar no tanque Siloé, e ele, quando ele se lava, ele fica bom. Jesus, então, ele opera de maneira maravilhosa em várias situações, mas vejam bem, sempre a mola mestre para tudo acontecer é a fé de quem está sendo ministrado. Neste caso aqui, neste texto que a gente lê, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Então, para começar a conversa, para as pessoas procurarem, é porque sabiam que algo maravilhoso ia acontecer. Então, toda vez que nós procuramos ao Senhor Jesus Cristo, a gente não deve procurar por procurar. Se você procura Jesus, você tem que ter certeza que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Se você está a cada dia na presença do Senhor Jesus Cristo, você tem que ter ciência que, pelo fato de você estar na presença do Senhor Jesus Cristo, você será abençoado, porque você o procura. E você, ao procurar, você tem intenção e você sabe que algo vai acontecer. Então, jamais se achegue a Cristo sem, ao menos, acreditar que Ele vai fazer o milagre acontecer. Então, se você se achega a Cristo, entenda, o milagre vai acontecer. Alguém pode glorificar Deus por isso? Se você se achega a Cristo, o milagre sempre vai acontecer. Bom, ao nos achegarmos a Cristo e entendermos que o milagre vai acontecer, é necessário que permaneçamos na presença dele. Reparem, queridos, aqui nós temos poucos textos, né, alguns textos que nos remetem, mas tem um texto todo especial aqui na Bíblia que fala acerca de 10 leprosos que se achegaram até Cristo e só um voltou para agradecer. E Jesus falou assim: mas não foram 9 os que contigo estavam? Cadê os outros? E aí ele falou: não, Senhor, só voltei eu. Então a realidade é que muita gente, ao procurar Jesus com fé, vai acabar recebendo a sua vitória, vai acabar recebendo a sua bênção, né? Vai acabar sendo curado, curada, restaurado, restaurada. Muita gente, ao buscar Jesus com fé, vai acabar vendo a porta se abrir, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Mas percebam, amados irmãos, não apenas buscar por buscar para receber, porque muita gente busca para receber. E muitos são os que recebem, diga-se de passagem, porque o nível de fé é muito grande, ou seja, a medida de fé é enorme e basta ser do tamanho de um grão de mostarda que o milagre vai acontecer. Ou seja, a fé pode ser quase nenhuma. Sendo fé e crendo que Cristo está agindo, Deus vai agir. Mas o que acontece? As pessoas se achegam até Cristo porque precisam de alguma coisa. É sempre assim, né? É sempre assim. E não deveria ser assim. O fato de Jesus ser Deus e o fato dele ter nos libertado, nos salvado, nos curado, seria o fato principal para nos achegarmos até ele. Mas, enfim, com o passar dos tempos, e a gente sempre vai ver isso, a tendência da maioria das pessoas absoluta é só procurar Jesus porque estão precisando. Só procurar Jesus porque necessitam de uma cura, necessitam de libertação, necessitam de cura, necessitam de alguma coisa. Quando, na verdade, a grande necessidade em mim e tua deveria ser adorar a Deus, porque eu necessito adorar a Deus em primeiro lugar, sempre. Eu necessito buscar a Deus sempre. Mas as pessoas estão com necessidades. Elas necessitam ser curadas. Vão até Jesus. Elas precisam da porta que se abra. Vão até Jesus.
Elas precisam comprar alguma coisa? Vão até Jesus. Elas precisam vender alguma coisa? Vão até Jesus. Elas precisam ver algum parente salvo, liberto, curado? Vão até Jesus. Enfim, como bem está escrito aqui no texto, recorrendo toda a terra ao redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Então as pessoas iam até Jesus porque tomavam conhecimento, Jesus está aqui, vamos lá. Hoje a gente vê uma situação engraçada, né, queridos? Pelo menos eles iam atrás de Jesus. Pelo menos, né? Entre aspas, eles iam atrás de Jesus, porque eles sabiam da fama do Senhor Jesus. E depois, quando Cristo, né, ascende aos céus e aí os discípulos passam a ser protagonistas, não obstante eles sempre colocarem Jesus como centro das atenções, as pessoas seguiam aos apóstolos. Mas os apóstolos sempre faziam questão de deixar claro que quem estava operando o milagre era Jesus Cristo. Mas aí a gente traz para os dias de hoje, né? É muito legal porque aqui o texto está dizendo, e eles sabiam, e saindo eles do barco, logo conheceram. Então, conheceram Jesus e a notícia corre, né, gente? Até, e sempre é assim, né? E naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, mas aí ia um passando para o outro e a notícia ia correndo. Né? E hoje não é diferente. Hoje, enfim, é tempo real para tudo praticamente, né? Eu estou falando aqui, e quem está lá no Japão, quem está em qualquer lugar do mundo que tem internet livre, né? Tem esse detalhe também, está me assistindo agora, se quiser assistir. Mas hoje o que é que acontece, queridos? De uns tempos para cá, o que é que acontece? A fama de Jesus correu e eles souberam, Jesus está presente. Vamos lá que Jesus está presente, vamos lá, vamos levar os familiares, porque Jesus está agindo. E hoje, infelizmente, o que leva as pessoas para a igreja? O que leva as pessoas para a igreja? Ou o que faz as pessoas assistirem, de repente, uma live ou estarem aqui em um canal da internet? O que faz? Qual é a curiosidade que leva as pessoas hoje? Infelizmente, não é mais a presença do Senhor Jesus Cristo, ou a certeza que só Jesus vai agir. Isso é muito chato. Porque quando, exemplo, certa denominação começa a fazer uma certa campanha disso ou campanha daquilo, logo as multidões vão. Quando se tem notícia que um cantor famoso vai estar em certa igreja, em certa congregação, logo a multidão se forma. Quando se tem notícia que um pregador famoso estará, logo a multidão se forma. E tem até fã-clube de cantor, fã-clube de pregador. E na maioria das vezes as pessoas não cortam. Na maioria das vezes as pessoas, né, essas que estão sendo, né, que tem fã-clube, enfim, deixa seguir. Tudo bem, Manu? Ok. Manu tá vivendo aqui, minha filhinha. Então, amados, a gente hoje, eu não sei, eu gostaria muito, né, de ouvir ou de ver uma propaganda de rádio. Eu não, gente, eu vou ser sincero, eu pouco ouço rádios evangélicas. Os louvores que eu ouço, eu sou muito raiz, né? Então, quando eu quero ouvir louvores, eu vou aqui na internet, vou no YouTube. Outro dia até mandar para o meu sogro, né? Louvores antigos. Eu vou nos hinos mais antigos. Eu pego os hinos da harpa e eu começo a ouvir os hinos mais antigos, né? Os cantores mais antigos, enfim. E eu começo a ouvir, né, os hinos que há muito tempo atrás a gente ouvia e que a gente sentia o poder de Deus cair, né? Enfim, hoje a coisa mudou de figura, né? Enfim, a começar dos próprios músicos, né? A começar dos próprios cantores, né? Que se parecem estrelas, né? Que você presencia apresentações que tá lá um músico de brinco, de bonezinho tocando. Enfim, é chato, né? Mas eu não perdi essa identidade raiz. Então, eu ouço Luiz de Carvalho, né? De repente, se você tiver, né, quem está agora, né? Você tem que dar um Google aí para saber quem foi Luiz de Carvalho, né? José de Paula, J. Neto, né? E outros, né? Como tem mais cantores aqui, mais cantores que a gente bem antigos, né?
Grupo Elo, e outros, enfim, são tantos. Né? Os próprios hinos da harpa em si, Marilene Santiago, pessoas. Eu vou lá, gente, eu sou raiz, tá? Porque eu quero ouvir letras que me levam até a presença de Deus, né? Então eu vou buscar as letras que me levam até a presença de Deus e fatalmente eu vou ter que buscar os hinos mais antigos, porque esses de agora nada feito. Enfim, eu vejo então que nós, o que está atraindo a gente hoje? O que está atraindo a nossa vida para ir a uma igreja? Então, como eu falei, né? Tá para nascer uma igreja que coloque uma propaganda simples assim de rádio. Hoje é culto ao Senhor. Venha buscar a Deus. Venha adorar ao Senhor Jesus Cristo. Só isso. Tá para nascer uma igreja, né? Certa feita eu já falei para vocês, né? De uma igreja que eu era pastor, eu fiz isso, tá? A gente sempre anunciava, olha, a gente tinha as festividades, né? Aí eu anunciava, fulano de tal vai estar aqui, fulano de tal vai estar... Não, gente, nada contra, a gente gosta, eu tenho vários amigos pregadores. E, claro, a gente tem que falar, fulano de tal vai estar aqui, um visitante vai estar aqui. Só que teve uma vez que, não sei qual foi, gente, foi um cantor desse aí, né? E quando eu fui conversar com esse cantor, né? Diga-se de passagem, um homem espiritual, eu falei assim, olha, só tem um grande detalhe. Se você chegar lá e a igreja estiver vazia ou não tiver muita gente, você vai estar. Não, Fábio, que é isso? A gente vai lá para louvar a Deus, para ministrar aquela coisa. Eu falei, porque eu não vou anunciar a tua presença. Eu vou dizer que tem um culto, mas eu não vou dizer que você vai, não. Gente, dito e feito, né? Tudo bem, a igreja ela costumava realmente dar um bom público, mas nesse dia, né, não foi muita gente. E depois, no outro culto, eu falei, gente, sabe quem teve aqui, né? E aí, por que não avisou? Eu falei, por quê? O que tem trazido, o que tem levado as pessoas a ir para a igreja para adorar a Deus? É um pregador famoso? É uma banda famosa? É um cantor famoso? É uma campanha disso, campanha daquilo outro? Quando, na verdade, quando a gente vê esse texto aqui, a gente vê que as pessoas, ao saberem que Jesus estava presente, foram ao encontro de Cristo. O que nós precisamos é sempre ir ao encontro de Cristo. Buscar o Senhor Jesus. Entender que o milagre dele vai acontecer. E a última frase, gente, ela é tremenda, porque eles puderam fazer isso aqui. E rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na rola do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. É evidente, queridos, que hoje você vai tocar pela fé. Então, qual é a medida da tua fé? Você vai tocar pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele está presente aí agora, não tem dúvida. Ele é onisciente, por isso ele é Deus. A característica de Deus, só para você poder entender, também não vou me explicar muito bem explicado, não. Como eu falei, a gente aqui é a raiz, eu explico a coisa bem simplesinha. Então, só para a gente simplificar por que Deus é onipresente e por que ele é Deus, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele contempla com a sua magnitude todos os lugares. Então aqui, ele está aqui agora. A presença dele é real aqui. Aí na tua casa, a mesma coisa. Lá no Japão, a mesma coisa. Lá na Groenlândia, a mesma coisa. Lá em Marte, a mesma coisa. Lá em Saturno, a mesma coisa. Lá em todos os sistemas solares, a mesma coisa. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. E ele mede os céus com as palmas das mãos. Ok? Então, o Senhor, ele compreende a tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, ele é Deus. Então, você precisa sentir a presença do Senhor Jesus Cristo pelo simples fato dele ser Deus. E se você sente a presença do Senhor Jesus Cristo e você sabe que ele está aí agora pela tua fé, você precisa fazer como esse pessoal fez aqui. Que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Você quer ser sarado agora? Você quer ser curado agora?
Você quer receber a tua vitória agora? Você vai ter que tocar pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você vai ter que tocar pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar Deus por isso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus por isso? Jesus está presente agora aí na tua casa. Como Ele está presente aqui. Diz o texto que todos imploravam para tocar nas vestes dele. E todos que tocavam eram sarados. Se você crê, você agora vai ser sarado, curado, restaurado. A presença de Deus é real e está aí na tua casa agora. Está aí agora, onde você está. E se você crer, você vai ver essa glória de Deus acontecendo. Se você crer e entender que Deus está presente, que o Senhor Jesus se faz presente, ok? Tá dando para entender, gente? Ele não está longe de você, ele está aí agora. Você não invocou a presença dele? A gente não invocou, ele está presente. Em ele estando presente, o que acontece? Chega a virtude. Em chegando virtude, tem bênção para a tua vida, tem bênção para a minha vida, tem bênção para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa fazer você agora sentir essa virtude que vem do Senhor Jesus Cristo para te tocar agora, ou para você tocar nele agora pela fé. Aleluia. Para você sentir a unção e o poder de Deus. E esta unção e este poder que está agora aí, na tua casa, na tua vida, na tua família, ele vai se fazer presente e você vai ver o milagre acontecendo. Você vai tomar posse do milagre, vai tomar posse da tua bênção. Teu corpo vai ser restaurado em nome de Jesus. Tua mente vai ser restaurada, teu coração vai ser restaurado, a tua vida pessoal, particular, vai ser restaurada, porque você vai tocar no Senhor Jesus Cristo, visto que Ele está presente. Então, pela fé, você tocará no Senhor Jesus Cristo e receberá a tua vitória, e receberá a tua bênção, e verá o melhor de Deus acontecendo, e verá a glória de Deus sobre a tua vida. E aí você entenderá, e aí você vai passar a entender, meu Deus, e vai falar como Jacó. Na verdade, Deus estava aqui, eu não sabia. Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e esta é Betel. Queridos, na verdade, Deus sempre esteve ao nosso lado e a gente não percebeu. Desculpa. O Senhor Jesus sempre esteve ao teu lado e você não percebeu. Os milagres se sucedem e acontecem quando sentimos a presença dele. Mas às vezes ele está na nossa frente, no nosso lado, e a gente está procurando. Deus está falando conosco. Deus está falando contigo em nome de Jesus. Esse milagre está palpável às tuas mãos. Está palpável a tua fé. Creia. Qual é a medida da tua fé? Qual é a medida da nossa fé? A medida da nossa fé é a mesma que esses aqui tinham. Pare, eu quero já chegar ao fim. Eles queriam ter uma certeza. Como eu te falei, né? O centurião falou, dá uma palavra e acabou. Fé. Esses aqui queriam ouvir de Cristo. Muitos queriam ouvir de Cristo e recebiam. Muitos não se conformavam em ouvir ou sentir a presença. Tinham que tocar nele para sentir a cura, a restauração. Ok. Mas todos criam que Jesus Cristo ia agir. Então você hoje, se você crê, o milagre vai acontecer na tua vida. Se você entender que basta uma palavra, o milagre vai acontecer. Se você precisar de uma palavra e entender que Deus está te dando, você vai receber o milagre em nome de Jesus. E se você tiver que tocar no Senhor Jesus Cristo, você vai tocar pela fé no Senhor Jesus Cristo. De todo jeito, todos nós vamos ser alcançados pela presença do Espírito de Deus. E você e eu e nós receberemos o milagre e tudo o que Deus tem prometido. Ele vai se cumprir em nome de Jesus na minha e na tua vida. Tá dando para entender, gente? Então, na medida da fé que tivermos, as coisas vão acontecer. E aí, para a gente terminar, a célebre pergunta: meu pai, como é que está a minha fé? Bom, o próprio Jesus explicou
E a sua fé pode ser microscópica. Se for fé, ela vai agir. Mas tem que ser no Senhor Jesus Cristo. Certa feita, um homem falou: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Um outro homem falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Enfim, quanta gente não se chegou para Jesus e com sinceridade disse assim: Senhor, não estou conseguindo acreditar, mas me ajuda. Pode ser o seu caso. Então você tem liberdade de falar: Jesus, olha, eu creio que tu estás presente, eu creio que tu és Deus, mas Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não estou conseguindo acreditar, não estou conseguindo crer, embora eu saiba que tu vai fazer, tu vai agir, mas eu não estou conseguindo, e Ele vai te ajudar. Então é sinceridade que nós temos que ter. É a sinceridade que você precisa ter para falar: Cristo, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, então me ajuda na minha pequenez, na minha pequena fé, mas eu tenho certeza que tu vais agir, e Deus vai agir e vai operar. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, deixa nos comentários aí e glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente poder terminar, é imprescindível que você creia que Cristo está presente. Mas é imprescindível que você creia que a palavra dele vai te curar. E é imprescindível que você creia que se você tocar pela tua fé na orla das vestes dele, você vai ser curado em nome de Jesus. É imprescindível que a presença dele vai te restaurar. Alguém pode glorificar Deus por isso? Você só não pode deixar de clamar. Na medida da tua fé, você tem que entender que Deus vai agir. Na medida da tua fé e na fé no Senhor Jesus Cristo, você vai crer e vai tomar posse. De quê? Você precisa ir, fala para Deus. É uma porta para se abrir, a cura, é a restauração, é o milagre. Você precisa? Jesus está aí agora. Toca pela fé em Jesus e recebe a virtude dele, e recebe a tua vitória, e recebe a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso e declaro a vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus?